Essa questão 128, ela fala que o indivíduo com a pele molhada, ao tocar as extremidades, né, de uma bateria, o polo positivo e o polo negativo, ele teve uma parada respiratória. E o Enem quer saber qual das opções A, B, C, D ou E melhor representa a associação de duas baterias que poderia ser responsável por esse acidente, né? Ele diz que a bateria ela teria 12 volts. Bom, o enunciado também fornece uma tabela. Essa tabela ela mostra as intensidades da corrente elétrica e para cada intensidade o dano fisiológico, né? Podendo ir de uma simples dorzinha, uma simples contração muscular, até uma parada cardíaca ou uma queimadura mais grave. E como é que nós vamos matar essa questão? Primeiro, vamos nos concentrar no dano físico. Qual foi o dano físico? Foi uma parada respiratória. E a parada respiratória, que está exatamente aqui, ó, a corrente para provocar uma parada respiratória, ela vai de 20 miliamperes a 100 miliamperes, né? Ora, a resistência do corpo humano, uma vez molhada, o texto diz que chega a 1 quiloohm. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir qual é o intervalo da tensão que poderia gerar essas duas correntes elétricas que podem provocar uma parada cardíaca. Então, eu tenho aqui uma corrente mínima de quanto? De 20 miliamperes, ou melhor, de 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Eu tenho uma corrente máxima, que é de 100 miliamperes, ou 100 vezes 10 a menos 3 amperes. E juntando a isso tudo, a resistência do corpo humano com a pele molhada, que é de 1 quiloohm, ou 1 vezes 10 a terceira ohms. Então, veja, para você ter essa corrente mínima, você tem que ter nessa associação de bateria uma voltagem mínima. E para você ter essa corrente máxima, você tem que ter nessa associação de bateria uma voltagem máxima. Né? Então, se eu souber quais são os extremos da voltagem, já é um caminho para matar essa questão. Bom, como é que eu vou matar essa questão? Vamos lembrar da primeira lei de Ohm. A voltagem é o produto da resistência pela corrente elétrica. Então, a voltagem mínima vai ser a resistência, 1 vezes 10 a terceira, multiplicado pela corrente mínima, que é 20 vezes 10 a menos 3. Então, a tensão que vai gerar a corrente mínima é de 20 volts. E a voltagem máxima? A voltagem máxima que essa bateria pode ter é a resistência do corpo humano multiplicado pela corrente máxima, que é de 100 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a terceira quarta, 100 volts. Então, dentro desta faixa de 20 volts a 100 volts, eu vou gerar uma corrente elétrica capaz de provocar o quê? Uma parada respiratória, certo? Então, entre 100 volts e 20 volts, a corrente que vai aparecer pode provocar uma parada respiratória. Bom,
A nossa bateria, individualmente, ela tem 12 volts. Só que eu tenho uma associação de duas baterias. E quando você tem uma associação em paralelo, o que vai acontecer? Numa associação em paralelo, a tensão não muda, ou seja, a voltagem não muda. Ou seja, você pode colocar 2, 3, 4, 5, 6, 10 baterias em paralelo, que você vai continuar tendo 12 volts. Só que com 12 volts, você não provoca a corrente necessária para ter parada respiratória. Está abaixo, né? O mínimo que você tem que ter é 20 volts. Então, a associação em paralelo está fora. Então, obviamente, eu preciso ter uma associação em série. Numa associação em série, o que vai acontecer? As voltagens, elas se somam. Como eu tenho duas baterias de 12 volts, em série, a minha tensão final vai ser de 24 volts. Opa! 24 volts está dentro desse intervalo aqui, entre 20 e 100. Então, obviamente, eu preciso ter uma associação em série. O Alex, como é que você sabe que uma associação está em série? É porque você tem que ter o polo negativo de um conectada com o polo positivo da outra. Então, olhando as nossas opções, né, aqui vai ter negativo com positivo, exatamente a letra A. Nosso gabarito, letra A. Uma associação em série, que vai gerar uma tensão de 24 volts, vai produzir uma corrente entre 20 e 100 miliamperes, o que poderá provocar essa parada respiratória. Gabarito, letra A.